até o menor passo, quando é firme, ele acaba vencendo o vazio. A gente costuma acreditar que só os grandes movimentos podem mudar a nossa vida. Algumas pessoas acreditam que só as grandes decisões, os grandes planos, os grandes saltos da humanidade fazem a diferença. Mas a verdade é bem outra. A vida real é construída no silêncio dos pequenos passos. Sabe, aquele avanço invisível ou quase invisível, que ninguém aplaude, ninguém percebe, mas mesmo assim está mudando a sua trajetória na vida. Imagina uma cena, faça um exercício mental agora, imaginando essa cena que eu vou descrever para você. Um ser pequeno, pequenininho, frágil, uma joaninha, uma formiga, algum inseto, caminhando com equilíbrio sobre algo muito delicado, que pode ser uma folha de um capim, um arbustozinho, muito delicado. O caminhar desse ser é sem pressa, sem barulho, sem precisar provar nada para ninguém, provar para os outros que ele consegue se equilibrar naquele galinho seco ou naquela coisa tênue. É exatamente assim que a gente deveria seguir também, porque nem sempre você vai estar forte com todas as forças à sua disposição, nem sempre nós vamos estar motivados, nem sempre o caminho vai ser o caminho mais seguro para você transitar. Mas se você continuar, mesmo devagar, quase parando, se você continuar, mesmo com medo, todos nós sentimos medo, se você continuar, mesmo sem garantia, você já está vencendo. É interessante, né? A vida funciona dessa forma, a engrenagem da vida, da nossa existência, funciona exatamente dessa forma. A maioria das pessoas não fracassa porque não consegue êxito na primeira tentativa, na segunda, na milésima tentativa. A pessoa, sabe por que a maioria das pessoas fracassa? Porque para de tentar. É isso. Treinamento, quando você se propõe a fazer alguma coisa, você no mínimo deve entender daquela coisa, não é? Eu, por exemplo, vou colocar aqui num bem pessoal, eu não sou mecânico, correto? Mecânico meu é o Pica-Pau. Aliás, um abraço pro Pica-Pau, pra Amélia, pra toda a equipe, o Márcio e toda a equipe lá. Ele é o mecânico, eu não sou mecânico. Logo, se eu quero aprender a profissão, eu preciso praticar. Uma vez, duas vezes, vou tentar tirar um parafuso, né? Tirar um parafuso de uma peça lá. Eu preciso saber qual chave vai. Então isso leva experiência. É a prática que leva à perfeição. E a maioria das pessoas fracassa porque para. Na hora que encontrou a primeira dificuldade de soltar um parafuso, não sabe qual chave usar, desiste. Estou fazendo aqui a grosso modo, um exemplo, dando um exemplo. Então, as pessoas às vezes param no meio, o que é pior, né? Nem bem começou, tá no meio do processo ali e acaba parando. Isso no trabalho, isso na vida pessoal. Tô dando um exemplo hipotético aqui, mas pode se aplicar em qualquer área da vida. A gente tem gente que para quando cansa, tem gente que para quando duvida. Será que é isso mesmo que eu tô fazendo? Tá certo isso? Fica com aquela dúvida. E quem continua, às vezes muito pequeno, mesmo imperfeito, errando, aprendendo com os erros, acaba chegando ao objetivo que quer desenvolver na vida, seja em qualquer área, na área da profissão, na área do relacionamento humano, na hora de negociar com a família, com a esposa, com os filhos. Você não precisa, a gente tem que entender isso, você não precisa ser grandioso. Eu sei que tem muitos exemplos de pessoas que ficam exibindo aí a grandiosidade do seu ser, principalmente nas redes sociais, dentro dos grupos de família, pessoas tentando, comprou um carro de milhões, tá viajando pelo mundo e fazendo com que você se sinta diminuído. Muitas vezes é intencional esse tipo de atitude por parte de algumas pessoas, intencionalmente para fazer você se sentir diminuído. Logo essa pessoa se sente mais grandiosa, a pessoa se sente acima de você, mas normalmente não é isso. O vencedor é aquele que não desiste, independente do estágio onde você esteja. Tá começando hoje, um auxiliar de mecânico, tá aprendendo lá com o Pica-Pau.
Tá começando hoje, não desista. Você vai ter problema lá, você vai colocar a mão no motor quente, você vai ter que encontrar dificuldade para soltar um parafuso, mas continue. Essa é a grande jogada da vida. Continuar mesmo que vagarosamente, com pequenos passos. Hoje você só precisa ser verdadeiro. E tá faltando verdade nas pessoas. As pessoas estão muito superficiais. A maioria das pessoas, né, que a gente conversa, que a gente troca uma ideia, pessoas que a gente não conhece, evidente, uma boa parte não tem verdade ali. Às vezes a pessoa está fazendo apenas média. Tem muita gente fazendo média nesse planeta. Média, sim. Ela não está interessada em aprender aquilo, mas vai fazer porque é moda, é trend. Vai viralizar. Quantas pessoas fazem coisas para viralizar, apenas para viralizar? A gente vê autoridades em cidades importantes aqui do estado de São Paulo fazendo vídeos para viralizar. E essa é a função? Você elegeu um prefeito, por exemplo, para fazer vídeo de buraco? É uma pergunta, é um questionamento que todos nós devemos fazer. Devemos ter na nossa mente, sermos verdadeiros naquilo que acreditamos. E quem aprende a caminhar firme, mesmo devagar, mesmo sendo pequeno, porque todos nós somos insignificantes em termos cosmológicos, nós somos insignificantes, somos nada. A gente vai mais longe quando a gente, sendo pequeno, mas aprende a caminhar. Então, pequeno não é sinônimo de fraqueza. Entenda isso de uma vez por todas. É só o começo de quem decidiu não parar. Não pare.